O que vais ouvir agora foi escondido dos arquivos militares durante 78 anos. Em 1947, a Operação High Jump levou 4.700 soldados norte-americanos à Antártida. A missão oficial? Mapeamento territorial. A verdadeira razão? Algo estava enterrado no gelo há milhares de anos e não era desta terra. 13 homens morreram. A expedição foi abortada após apenas 8 semanas, quando estava planeada para durar 8 meses. O almirante Richard Byrd, comandante da operação, deu uma entrevista ao jornal chileno El Mercurio, onde afirmou ter encontrado uma ameaça que pode voar de polo a polo a velocidades incríveis. Essa entrevista desapareceu dos arquivos, mas eu encontrei-a. E o que descobri depois vai fazer-te questionar tudo o que sabes sobre a Segunda Guerra Mundial e o que realmente aconteceu nos últimos dias do Reich alemão. Fica até ao fim, porque vou mostrar-te documentos que provam que aquela base nunca foi abandonada. Janeiro de 1947. A Segunda Guerra terminou há menos de 2 anos, mas algo nas montanhas transantárticas preocupa o Pentágono ao ponto de mobilizar a maior expedição militar alguma vez enviada para os polos. Operação High Jump. 13 navios, 33 aeronaves, 4.700 militares. Isto não era uma missão científica, era uma força de invasão. Os documentos desclassificados em 2004 revelam coordenadas específicas: 71 graus sul, 11 graus leste. Terra da Rainha Maude, exatamente onde os nazis estabeleceram a base 211 em 1938. Sim, ouviste bem. Os alemães chegaram primeiro. A expedição nazi de 1938. Em dezembro de 1938, o navio Schwabenland partiu de Hamburgo numa missão ultra-secreta. A bordo, geólogos, engenheiros militares e cientistas da Ahnenerbe, a organização de investigação oculta de Himmler. Durante 3 meses, mapearam 600.000 km². Lançaram marcadores com suásticas do céu e descobriram algo nos registros de radar que os fez estabelecer uma base permanente. Documentos capturados pelo MI6 em 1945 mencionam Die Glocke, o sino. Não era apenas uma arma, era tecnologia de propulsão que desafiava a física conhecida. Mas eis o que te vai arrepiar. Os relatórios nazis descrevem que encontraram estruturas pré-existentes, sob o gelo. Estruturas que não eram de origem humana. O almirante que viu demais. Richard Byrd não era um oficial qualquer, explorador polar, herói nacional, homem de confiança absoluta do Pentágono. Se alguém podia guardar segredos, era ele. A 5 de março de 1947, Byrd aterra em Santiago e concede aquela entrevista fatal ao El Mercurio. Cito textualmente: "É necessário que os Estados Unidos tomem medidas defensivas contra os aviadores hostis que vêm das regiões polares. No caso de uma nova guerra, a América poderá ser atacada por aviadores capazes de voar de polo a polo a velocidades incríveis." 3 dias depois, a entrevista desaparece dos arquivos. Byrd é internado num hospital psiquiátrico militar durante 2 meses. Quando sai, nunca mais fala publicamente sobre a Antártida. Pergunto-te, o que é que ele viu que justificou este silenciamento? O Diário Proibido. Em 1995, a filha do engenheiro da Operação High Jump encontra um diário escondido no sótão. O pai, John Syazen, morrera em 1986 sem nunca falar da Antártida. As entradas finais são perturbadoras. Transcrevo diretamente. 12 de fevereiro de 1947. Encontramos a entrada, exatamente onde os mapas nazis indicavam. Uma abertura de 200 metros de diâmetro, perfeitamente circular. Não há marcas de ferramentas. Isto foi feito com tecnologia que não compreendemos. 18 de fevereiro de 1947. Descemos 800 metros. A estrutura é metálica, mas não conseguimos identificar a liga.
Os testes de carbono 14 são impossíveis. O material não reage a nenhum método de datação conhecido. O Dr. Henderson pensa que isto pode ter 100 mil anos, ou mais. 22 de fevereiro de 1947. Encontramos a nave. Meu Deus, a nave. Está intacta. O formato é impossível para a aerodinâmica terrestre. Não há juntas, não há soldas. É como se tivesse sido moldada de uma peça única. E as inscrições não são de nenhuma língua humana. 26 de fevereiro de 1947. Ordem de evacuação imediata. Algo aconteceu com a equipa de reconhecimento Alpha. 8 homens entraram na nave. 3 voltaram. Estão catatónicos. O tenente Morrison não para de repetir: eles nunca foram embora. Estão a dormir. A última entrada. Estamos a deixar tudo para trás. Selaram a entrada com explosivos. O almirante está em choque. Recebi ordem para destruir todos os registros fotográficos. Este diário é tudo o que resta da verdade. Mas nem tudo foi destruído. Em 2016, as fotografias aéreas da Operação High Jump foram desclassificadas por engano no Arquivo Nacional. Estiveram disponíveis online durante 48 horas antes de serem removidas. Consegui descarregar 23 imagens. Vês isto? Esta estrutura simétrica sob o gelo não é formação natural. O padrão geométrico é inconfundível. E há algo mais perturbador: sinais de calor residual. Em 1947, aquela estrutura ainda estava ativa. John Seierson, piloto de reconhecimento, quebrou o silêncio em 2003, aos 82 anos. Numa entrevista a um canal de história local, disse: Voávamos em formação sobre a zona de exclusão quando as bússolas enlouqueceram. Todos os instrumentos falharam, simultaneamente. Vi algo sair do gelo. Não era avião. Movia-se como nada que eu já tenha visto. Velocidade impossível. Sem asas. Sem propulsão visível. Desceu sobre nós e... os rádios morreram. Durante 40 segundos estivemos completamente cegos. Quando os sistemas voltaram, a coisa tinha desaparecido. Seierson morreu 2 semanas após esta entrevista. Ataque cardíaco súbito, sem autópsia. Vou mostrar-te exatamente o que aconteceu, passo a passo. Fase 1. A chegada. 20 de janeiro de 1947. A frota chega à Baía das Baleias. Estabelecem a base Little America 4. Tudo corre conforme planeado. As equipas científicas iniciam o mapeamento oficial. Mas há uma segunda operação. Código Frostbite. 12 homens, equipamento de perfuração, explosivos. Destino: coordenadas deixadas pelos nazis. Fase 2. A descoberta. 21 de janeiro a 15 de fevereiro. A equipa Frostbite encontra marcadores alemães. Seguem um túnel parcialmente escavado. A 200 metros de profundidade, deparam-se com a entrada circular. Os relatórios mencionam interferências eletromagnéticas severas. Todos os equipamentos eletrónicos falham perto da estrutura. As comunicações por rádio tornam-se impossíveis. Fase 3. A exploração. 16 a 25 de fevereiro. Byrd chega pessoalmente ao local. Autoriza a entrada. 3 equipas descem. O que encontram muda tudo. Uma câmara com 3 km de diâmetro. Ao centro, a nave. Formato discoidal, com 120 metros de diâmetro. Material prateado, que reflete a luz de forma anómala. E há corpos, não humanos, altos, esguios, preservados na perfeição pelo gelo e por algo mais. Uma espécie de campo de estase. Fase 4. O incidente. 26 de fevereiro. A equipa Alpha tenta aceder ao interior da nave. Usam maçaricos, explosivos, tudo. Nada funciona. Até que um dos engenheiros toca numa sequência de símbolos na superfície. A nave responde.
Uma abertura materializa-se. 8 homens entram. As câmaras de vídeo falham. Só há áudio. Durante 17 minutos, ouvem-se apenas os passos, a respiração dos homens. Depois, gritos. Não de dor, de terror absoluto. E uma voz. Não vem de nenhum dos homens. É uma voz que não deveria existir, a falar em frequências que fazem sangrar os ouvidos. 3 homens correm para o exterior. Os outros 5 simplesmente desaparecem dos registros áudio. Fase 5. A evacuação. 27 de fevereiro a 3 de março. Byrd ordena a evacuação total. Selam a entrada com 200 toneladas de explosivos. A estrutura não sofre um risco. Então, desistem. Cobrem tudo com gelo e marcam a área como zona proibida permanente. Porque foi encoberto. 3 razões classificadas. Pânico global. A prova de vida extraterrestre avançada destruiria todas as estruturas religiosas e políticas da época. Vantagem militar. Aquela tecnologia valia mais do que todas as armas nucleares juntas. Quem a controlasse dominaria o planeta. A ameaça real. Os seres não estavam mortos. Estavam em hibernação. E a nave reagiu ao toque humano depois de estar inativa durante milénios. Se algo tão antigo ainda funciona, o que mais pode despertar? Como descobri esta história? Há 3 anos, comecei a investigar desaparecimentos militares inexplicados. Surgiu um padrão. Todas as zonas com maior número de casos tinham uma coisa em comum: a proximidade de bases polares. Contactei 47 veteranos da Marinha Norte-Americana. Apenas 2 aceitaram falar. Ambos mencionaram a zona morta da Antártida. Ambos recusaram dar coordenadas exatas. Foi através de documentos vazados da Wikileaks em 2015 que encontrei referências à Operação HighJump. Depois, centenas de horas a escavar arquivos militares digitalizados. A base que nunca fechou. Eis algo que te vai chocar. A Antártida nunca foi realmente abandonada. Entre 1950 e 1959, os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e outros países estabeleceram 40 estações científicas permanentes, muitas em coordenadas próximas da zona da Operação HighJump. Tratado da Antártida de 1959 proíbe a atividade militar, mas permite investigação científica. Conveniente. As imagens de satélite de 2018 mostram uma atividade invulgar, fontes de calor subterrâneas, movimentos de equipamento pesado, voos regulares de aviões militares disfarçados de cargueiros científicos. O desaparecimento de 2012. Brian Mackenzie, glaciologista canadiano, trabalhava na estação de Vostok. Em abril de 2012, enviou um e-mail codificado a um colega. Encontramos mais uma, maior, mais profunda. Não estamos sozinhos aqui. 5 dias depois, declarado morto por exposição ao frio. O corpo nunca foi recuperado. Os registros da estação desse período foram perdidos por falha técnica. Mas o colega guardou o e-mail. Partilhou comigo no ano passado sob anonimato. Por que razão 54 países assinaram o Tratado da Antártida com tanta urgência? Por que é que os sobrevoos não autorizados sobre determinadas zonas polares são tratados como violações militares graves? Por que razão existe um perímetro de 50 quilómetros marcado como Zona de Exclusão Científica, exatamente onde a Operação HighJump encontrou a entrada? E a pergunta mais aterradora: se aquela nave reagiu ao toque humano em 1947,
o que mais despertamos. A verdade está sob o gelo. Durante 78 anos, esta história foi tratada como teoria da conspiração. Mas os documentos existem. Os testemunhos existem. As fotografias existem. Algo foi encontrado na Antártida em 1947. Algo tão antigo e avançado que obrigou as maiores potências militares do mundo a esconder a verdade e a estabelecer uma presença permanente naquele continente gelado. Os nazis sabiam, por isso foram primeiro. Byrd descobriu, por isso foi silenciado. E os governos mundiais continuam a vigiar aquela zona, não para impedir que alguém entre, mas para controlar o que pode sair. Quero que pesquises Operação iJump, El Mercúrio, 1947. Procura as fotografias desclassificadas. Compara os mapas nazis de 1938 com as localizações atuais das bases científicas. E depois vem aos comentários dizer-me o que achas que realmente está enterrado sob o gelo da Antártida. Se esta história te arrepiou, deixa o teu like. Precisamos que o algoritmo mostre isto a mais pessoas. Subscreve, porque a próxima investigação vai ser ainda mais perturbadora. Na próxima semana, vou revelar-te algo sobre a base lunar abandonada em 1972. A última transmissão nunca foi divulgada. Até agora. E lembra-te, há segredos militares que permanecem classificados, não porque embaraçam os governos, mas porque a verdade mudaria tudo o que pensamos saber sobre a nossa história e o nosso lugar no universo. Até à próxima investigação. E mantém os olhos no céu e no gelo.